De acordo com a pesquisa Atlas Intel Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira, entre os eleitores que acompanharam de perto, ou pelo menos ouviram falar das investigações que envolvem o senador e ex-líder do governo Jacques Wagner e o Banco Master, 61,2% avaliam que esse caso pode, em alguma medida, prejudicar o candidato do presidente Lula à reeleição. Outros 36,3% acreditam que as investigações não devem afetar o desempenho eleitoral do petista, enquanto 2,4% não souberam responder. Mota, um outro recorte agora mencionando o episódio que envolve o Jacques Wagner, as investigações e aquela operação que miraram o senador petista, e aí as reflexões a respeito do quanto isso pode prejudicar o presidente da República. Alguma novidade, alguma surpresa em relação a isso? Não, né? Não. Há basicamente duas visões sobre esse assunto, né? A primeira é que o PT já se envolveu em tantos escândalos que um escândalo a mais, um escândalo a menos, as pessoas nem sabem mais do que se está falando. Outros dizem que essa associação com banqueiro, junto com as ligações que já foram identificadas em todos os vazamentos até agora e outras ligações que ainda não se tornaram públicas, podem ser, no período eleitoral, um enorme problema para o PT, um problema de tamanho master. Muito bom. Você, Dávila, é interessante, né? Se muitos esperavam uma pré-campanha e uma campanha onde propostas seriam externadas, apresentadas, discussões a respeito sobre os desafios do Brasil, parece que não vai ser bem essa tônica da campanha, né? É verdade. Aliás, este sonambulismo do eleitor que apoia o governo é algo que precisa ser estudado por psicólogos, porque não é possível um governo que só recentemente tem mais de 150 bilhões de reais envolvidos em escândalos escabrosos, como é o caso do Banco Master, como é o caso do roubo do INSS, e ainda podemos somar o rombo das estatais e tantos outros casos, continua a achar que o presidente da República merece ser reeleito. É um negócio, para mim, é estupefante. Eu não sei como alguém racional pode considerar isso uma hipótese plausível, porque é chocante achar que alguém que está no poder e acha que escândalo de corrupção se tornou paisagem. Como assim? Onde é que está o senso de indignação? Onde é que está o pensamento crítico? É aquilo que a famosa filósofa Hannah Arendt menciona. O problema é que as ditaduras e o fim da liberdade acontecem quando as pessoas deixam de pensar. Somente o argumento de Hannah Arendt para compreender como é que nós podemos varrer para debaixo do tapete ou aceitar como normal estes escândalos que destroem a credibilidade das instituições, corroem a credibilidade da Constituição e da lei no país. Sem isso, não há como a liberdade, a democracia, o crescimento econômico serem retomados no Brasil. Neste mundo de insegurança, corrupção, malandragem, sem vergonhice e república de rabo preso, só tem uma alternativa: o Brasil continuar na armadilha do baixo crescimento, da corrupção e da violência. Deixa eu passar para o Musa. Musa, quando a gente olha para dois casos que seguem avançando, as investigações em várias frentes, levantam detalhes a respeito do caso do Banco Master e também da fraude no INSS. Sim, de fato, divulgamos muitas informações, nomes de políticos, pessoas importantes vieram à tona, mas, ao que tudo indica, há muito mais para aparecer. Inclusive, o que talvez vier a ser divulgado, talvez impacte diretamente o processo eleitoral. Pessoas que estarão disputando cargos. Você acredita que há uma força-tarefa nos bastidores para que isso fique guardado no fundo de uma gaveta
até o final do processo eleitoral, que se for para avançar, só no ano que vem? Não duvido, não me espantaria, mas eu acho que há forças também dos dois lados. Então, talvez os grandes caciques aí da República Brasileira tenham essa intenção, como você está falando, ou aqueles que estão sendo mencionados, ou que sabem que poderão vir a ser mencionados, porque manteve algum tipo de relação com o banqueiro explosivo. Mas, por outro lado, quando nós encontramos os inúmeros vazamentos que vêm acontecendo, também nos questionamos, pelo menos perguntando a nós mesmos, por que isso? Por que desse vazamento? Por que agora? Ele é seletivo, não é? Quem são os responsáveis por isso? Por que de pouco em pouco? Por que agora? Então, me parece que dentro de todas as instituições, claramente não gosto de nenhum tipo de coletivização, acho que isso leva e induz ao erro absurdo. Quando nós falamos uma determinada instituição tem um determinado viés, você tem pessoas ligadas a elas, muitas vezes pessoas na liderança que têm um tipo de viés, mas você tem ao longo das instituições pessoas técnicas e relevantes que gostariam de ter um trabalho onde eles pudessem exercer tecnicamente aquilo. Eu posso falar do Banco Central, podemos falar da CVM, da Polícia Federal, de quem quer que seja. E eu acho que essas duas frentes estão antagonizando agora na realidade brasileira. A questão é, quem será mais forte? Eu acredito que há um número maior de pessoas boas que gostariam de atuar tecnicamente, porém com menor poder, ao passo que há um número pequeno de pessoas com um poder gigantesco centralizado na mão deles, como no Brasil tudo é centralizado nas mãos dos burocratas, e aí essa briga tá, um pequeno número de pessoas com muito poder versus um número maior de pessoas sem um poder gigantesco. E aí essas pessoas dependem da pressão das ruas e da pressão de todos nós. Bota, você se lembra quando nós analisamos uma notícia em que integrantes da mais alta corte da nossa justiça disse que era importante acabar com os julgamentos do 8 de janeiro em 2025 para que isso não interferisse no processo eleitoral de 26? Por que eu dou esse exemplo? Porque eu queria conectar essa leitura ao caso do Banco Master e também do INSS. Talvez alguém faça a mesma reflexão. Vamos tirar o pé do acelerador? É importante avançar com as investigações, mas talvez não agora, porque se nós avançarmos, talvez isso interfira no processo eleitoral. Você duvida que isso possa acontecer? Não. E o Brasil tem eleições de 2 em 2 anos. Tem sempre uma eleição acontecendo. Então, talvez aí, Caniato, esteja a explicação do porquê a maioria das investigações no Brasil de casos de corrupção não dão em nada. Vai ver que eles estão evitando atrapalhar as eleições. Eu me lembro muito bem desse episódio, eu me lembro muito bem dessa declaração e eu me lembro muito bem como eu fiquei estarrecido que a preocupação principal de um magistrado não seja fazer justiça o mais rápido possível, que a preocupação principal do magistrado esteja na política eleitoral. Dávila, você certa vez trouxe os números desses dois casos. Há uma dúvida, né? Qual seria o maior caso de corrupção? Se o do Banco Master ou então da fraude do INSS. Mas queria que você discorresse a respeito do material que provavelmente ainda será divulgado, que será apresentado pelas autoridades ou, eventualmente, uma delação do fim do mundo, muito pouco provável agora, né? Mas, de qualquer maneira, há uma expectativa para que novas informações venham à tona. Hoje surgiu uma informação de uma jornalista que estaria incomodando, inclusive, o banqueiro, e havia uma proposta, inclusive, de um salário na casa dos 6 dígitos para ela. Enfim, a cada semana tem uma novidade, né? Será que na semana que vem não virá uma novidade que possa comprometer alguém que pretende disputar algum cargo? É sempre uma dúvida. É verdade, Caniato, mas o que mais me toca não é apenas as novidades lançadas a cada semana neste episódio que já virou minissérie, né? Vai soltando aos poucos as informações, vazamentos aqui e acolá e vai mantendo essa minissérie viva, talvez manter a audiência em alta. O que me espanta são as perguntas feitas que continuam sem resposta sobre esse enorme escândalo. Vamos voltar lá atrás, alguns meses atrás.
Um banqueiro corrupto liga para um juiz, um magistrado da Suprema Corte brasileira, para ver se dá um jeitinho para ele cair fora da cadeia. E logo depois sai um contrato dele com a mulher em mais de 129 milhões de reais. Isso aí, como é que isso cai no esquecimento? Uma questão dessa continua sem resposta. Como é que todo mundo já ignorou isso? E aí fica todo mundo ansioso para saber qual é o próximo episódio, qual é o próximo ponto. Então, essas perguntas que continuam sem resposta e que revelam um grau de cumplicidade preocupante entre as instituições e um dos banqueiros mais corruptos do país, para mim isto é chocante. Como é que nós esquecemos de tantos episódios? Como é que tantos rastros foram deixados de perguntas sem respostas? E nós já pulamos para a próxima notícia, para a próxima sensação. E as respostas? Então, Canhato, se nós não formos capazes de investigar a fundo essas perguntas que ficaram sem respostas, o que nós vamos fazer é alimentar o cinismo e a apatia das pessoas em relação à política e às instituições. Porque, no fundo, corruptos e corruptores acabam saindo pela porta da frente e tendo vida normal. E isso só cria mais desilusão em relação à democracia. E isto é um enorme perigo para o país. Por isso, é hora de trabalharmos para darmos as respostas claras a perguntas inquietantes que deixaram o rastro desta investigação sem as respostas importantes.